Olá, meu nome é Flávia Andrade, sou jornalista do site finlandês de heavy music, Chaosin, e também sou colaboradora do Motim Underground, que é um canal bacanérrimo do YouTube. O primeiro contato que eu tive com o jornalismo não foi em relação à música, foi em relação à literatura. Eu sou formada em português e literatura e também tenho mestrado em literatura brasileira. Então, meu primeiro contato com o jornalismo foi enquanto crítica literária, né? Eu escrevi algumas resenhas, eu também algumas resenhas literárias sobre livros, eu também é, tive a oportunidade de entrevistar alguns autores importantes da literatura brasileira contemporânea. Então, foram entrevistas voltadas para um público não necessariamente acadêmico, mas um público de literatura, né? A área não estava nos meus planos originalmente, apesar de ser de uma área afim, que são as letras, né? Eu entrei em contato com jornalismo musical durante a pandemia, numa época em que eu estava trabalhando de home office. Então, o home office me dava muito tempo para ouvir bandas novas, e home office dá para a gente trabalhar ouvindo música, né? Eu não sou muito de trabalhar com fone de ouvido, não. Então, trabalhando em casa, eu pude colocar música para tocar, né? No speaker e conseguir ouvir música enquanto eu estava trabalhando. Então, por isso, eu comecei a ouvir muitas bandas novas, descobri muita coisa nova, principalmente bandas do underground, não só nacionais, como também europeias. E como eu gosto de metal extremo, né, sou muito ligada no metal extremo, eu realmente descobri muita coisa no período da pandemia. E mais para o final da pandemia surgiu uma oportunidade e eu comecei a escrever sobre o assunto, né? Na verdade, eu acho que o impacto da arte e do jornalismo especializado em arte tem impacto há muito tempo. É só a gente pensar na semana de 22, né? E no trabalho dos críticos, né? Aquela crítica horrorosa que Monteiro Lobato fez da arte eu acho que foi da Anita Malfatti, né? E então o jornalismo de crítica de arte, principalmente, sempre teve uma importância muito grande, né? Só pensar no Van Gogh, que nunca vendeu um quadro, né? Mas do ponto de vista da música, o jornalismo musical ele tem um papel de alçar os músicos, que músico é uma profissão como qualquer outra profissão, né? É uma profissão artística, mas é uma profissão que deveria ser como qualquer outra. E eu acho que a mídia, né, a mídia no geral, né, o jornalismo, né, que no caso ele alça essas pessoas a um estrelato que elas não teriam de outra forma, né? Então, muitas vezes o estrelato de vários músicos é devido à atenção que eles têm, né? Não só do público que escuta, mas também da mística que roda em torno deles e do que eles falam nas entrevistas e do que se escreve sobre eles. Isso ajuda a criar mitos também, né? Isso pensando assim em Beatles, em Led Zeppelin, né? E o papel que a mídia, né? Que o jornalismo de música teve no estrelato deles. O estrelato deles não é devido a isso, é devido à arte que eles fizeram, mas a mística, ela ajuda a ser criada, né? O mito Led Zeppelin, além do artista, dos artistas que compõem a banda Led Zeppelin, ele é criado também, muitas vezes é construído, né? É a construção desse mito. O jornalismo especializado, ele tem um papel nessa construção desse mito. E o jornalismo musical, eu acho que sim sofreu um declínio ao longo dos tempos, porque eu acho que a sociedade como um todo, com o advento da internet, ela sofreu um declínio, né? O conteúdo de qualidade hoje em dia é muito difícil, né? É claro, a internet é bacana porque é democrática, todo mundo pode ter um canal no YouTube, ir lá e falar qualquer coisa, né? Mas isso tem um lado bom, que democratiza, mas tem um lado ruim, porque qualquer coisa que a pessoa queira colocar ali vai ficar ali para todo mundo ver, né?
Isso contribuiu para o advento de fenômenos modernos, né, como essa prevalência da extrema-direita no mundo, como as fake news dominando, né? Um exemplo é o Donald Trump dizendo que ele ganhou a eleição, que ele claramente perdeu, e o pessoal que está dentro de uma bolha, dessa bolha das mídias e dos podcasts e das rádios de extrema-direita, ou da alt-right, como eles chamam, é, essas pessoas elas realmente acreditam nessa mentira que ele propagou. E isso tem a ver com essa liberdade que existe no mundo da internet, né? Então, eu acho que a internet ela permite, isso foi um exemplo extremo, obviamente, mas a internet permite que tanto conteúdo de qualidade quanto conteúdo sem qualidade seja colocado para frente e seja compartilhado para qualquer pessoa ver. Então, cabe ao criador de conteúdo ter um filtro e se comprometer a fazer um conteúdo de qualidade, né, e não simplesmente algo pela fama, o que quer que seja, né, por cliques, né, ai, quero mais cliques, né? Ou o público também filtrar e escolher bem o que está consumindo, né? A pessoa pode consumir uma coisa muito boa, mas também pode consumir uma coisa muito ruim. Agora, o risco disso é que, às vezes, a pessoa que está começando, que ainda não tem informação sobre aquilo, por exemplo, um jovem que nunca ouviu, sei lá, power metal, mas ouviu uma música e gostou, foi procurar isso na internet. Se ele achar um vídeo do YouTube que fale um monte de coisa errada sobre isso, a opinião dele vai começar a ser formada sobre o gênero, sobre o subgênero, sobre o subgênero, vai começar a ser formada a partir de informações erradas, né? E, infelizmente, eu já me deparei com conteúdo de péssima qualidade por aí. E é chato a gente ver isso, né? Eu não falo nada, eu não vou criticar para a pessoa, mas é isso, né? É esse o tipo de declínio, né? E nos meios de comunicação, nas mídias tradicionais, jornais e revistas, sofreu um declínio justamente por conta do advento da internet, né? Então, é muito mais fácil a pessoa ver o site da Rolling Stone do que comprar a revista em papel. Eu nem sei se existe ainda, deve existir, né? Mas é isso. Itens impressos viraram coisa de colecionador, né? As pessoas normalmente tiram toda a informação delas da internet. E quando você está vendo um site fidedigno, como a Blabbermouth, como a Loudwire, como o grupo Louder, que é dono da Metal Hammer, como o próprio Chaosine, onde eu trabalho, como o Motim Underground, que são... Estou dando só alguns exemplos, tá? Tem vários outros de alta qualidade por aí, mas que tem um crivo jornalístico. Existe uma preocupação em fact-checking, né? Ou seja, é aquela coisa do fato ou fake. Vamos checar os fatos para ver o que está certo e o que está errado. Porque o jornalista ele tem uma responsabilidade sobre o que ele está falando. Afinal de contas, a gente está falando de música, de bandas, a gente não está falando de algo que vá impactar o mundo, como a história da cloroquina, por exemplo, teve um impacto extremamente negativo na época da pandemia. Mas o jornalista, enquanto jornalista, ele tem uma responsabilidade de colocar informações fidedignas na internet, né, ou no meio de comunicação qualquer que ele esteja trabalhando para o público, né? Então esse crivo ele tem que acontecer. Então, numa grande emissora tem toda uma equipe que faz isso, mas ou num grande jornal, por exemplo, o New York Times tem uma equipe que é fact-checker, né? De fact-checkers. Mas quando a gente faz sozinho ou num grupo pequeno, colaboradores, assim, conteúdo para a internet, a gente tem que ter esse crivo, nós mesmos temos que ter o filtro, né? E isso é muito difícil e tem muita gente que não tem. Para mim, sim, eu sou antiga, eu gosto de ver TV. A MTV antiga me faz falta. Tá? Para mim, a MTV antiga é a MTV boa, a MTV de 90 a 2000. De 2000 para frente já ficou meio, né? Já era a época dos reality shows e virou um canal que tinha mais reality show do que programa de música.
Mas eu sou da época raiz, do iniciozinho da MTV Brasil, aquela época do Rock in Rio 2, que veio Guns N' Roses, In Excess, A-ha, Prince. Então, cada clipe novo que saía era uma coisa, tinha estreia dos clipes domingo à noite. Eu sinto muita falta da MTV raiz e sinto também falta das revistas, né, de rock que eu comprava. Tinha as revistas nacionais, mas também tinha as revistas importadas, Metal Edge, essas coisas. É, Spin, que não era de metal, era de música em geral, é uma revista inglesa. Tinha várias revistas bacanas, Hit Parader. Nossa, eu tinha uma Hit Parader do Skid Row, com Skid Row na capa. Eu me lembro disso, eu não tenho mais essas coisas, mas eu sinto falta disso. E eu acho que a garotada que consome conteúdo no TikTok, no Twitter, ela tem uma experiência diferente, né? Mas elas não sabem o que eles perderam. Pode ser saudosismo da minha parte, mas era muito legal essa coisa do meio físico, você ter a coisa na tua mão ali, sabe? Ficar lendo aquilo e lia uma vez, duas vezes. Não era uma coisa, como fala, disposable, não era uma coisa de se jogar fora, né? Descartável a palavra, desculpa, às vezes acontece, em branco, né? Na mente. Sim e não, né? Sim, porque o conteúdo está aí disponível para todo mundo ver. E não pelo fato que eu já falei antes, né? Que não existe um crivo de qualidade além daquilo que a pessoa que está fazendo o conteúdo acha. Então, se for uma pessoa que não está nem aí para isso, ela vai fazer conteúdo sem qualidade, e o público vai consumir. Eu gosto muito de websites. Eu era do rádio antigamente, eu via muito rádio. Mas hoje em dia eu uso streaming, né? Eu gosto de ouvir bandas novas no streaming e tem algo que o Spotify e o próprio YouTube Music, os dois têm, que é muito interessante, desculpa, que é a questão das sugestões. Se você escuta essa e essa banda, escute essa outra aqui. Isso eu acho muito legal. Assim eu descobri várias bandas que eu hoje amo, né? Então, isso é bem legal no streaming, né? E eu também gosto muito dos sites, e os sites de qualidade, né? Os sites que eu sei que tem um crivo jornalístico muito bom. Blabbermouth é excelente, Loudwire, Louder Magazine, Metal Injection, tem alguns outros que são muito bons, mas esses são o próprio Chaosine, onde eu trabalho. Antes de eu trabalhar lá, eu já tinha acesso ao site finlandês deles, que existe há mais tempo, e eu sempre usava o Google Translator quando tinha alguma banda finlandesa obscura que eu queria descobrir alguma coisa sobre eles, e só tinha conteúdo no Chaos, no Caos, que é o site original em finlandês, né? Então, porque eu não falo finlandês, gente, o meu conteúdo é em inglês, tá? No site irmão do Caosin original finlandês, né? Então, a gente faz o nosso conteúdo em inglês. O essencial é ouvir muita música, não apenas as bandas consagradas, né? E não adianta só ouvir Metallica, Megadeth, Iron Maiden e aquelas clássicas do grunge, tipo Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains, e eu vou consumir conteúdo de música. A pessoa que consome conteúdo, que cria conteúdo de música tem que estar antenada com as coisas novas, com as bandas novas, tem que estar prestando atenção no underground, porque é do underground. O underground é a semente, é do underground que cresce, floresce, o que um dia vai parar no mainstream, né? O rock ultimamente anda meio em baixa, que é a minha, rock e metal, que é a minha área, mas existem outros estilos musicais, né? Tem pagode, tem samba, tem MPB, tem funk, axé, música sertaneja, e tudo isso são nichos da criação musical. Não estou discutindo a qualidade de nada aqui, eu acho que cada público consome uma coisa diferente, cada parte do público, e está tudo bem, né? E
o jornalismo de música bem embasado, né, é bem importante, tem que estar antenado com a sua cena, né? A gente que é do rock está antenada com a cena underground do rock, né? Além do mainstream, né? E o pessoal que é do sertanejo também tem que saber o que está acontecendo nas feiras de boiadeiro, sei lá, o que tem por aí, tipo a feira do peão do boiadeiro de aquela importante Barretos. Essa é grande, eu sei, deve ter só Superstar, mas eu não entendo muito disso, desculpa. Mas eu acho importante, eu acho legal, eu não tenho o menor preconceito. Eu não escuto, mas quem escuta é o que a pessoa gosta de escutar, né? Não é melhor nem pior, é apenas diferente. E se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser um lugar chatíssimo, não é verdade? Ah, facilitam bastante, né? Facilitam não só na divulgação do conteúdo, porque todo mundo, como eu falei antes, consegue colocar conteúdo na internet de graça, né? Quer dizer, a gente coloca o conteúdo no YouTube sem pagar nada, e quem consegue ter é, bastante público ainda pode monetizar os vídeos e ainda tentar ganhar um dinheiro com isso, né? E também o streaming de música, né? Para quem trabalha nessa área, ele facilitou a gente ter acesso, né? Antes a gente tinha que comprar as coisas e o jornalista tinha que receber da gravadora as coisas, né? E agora todo mundo tem acesso a tudo, tá tudo de graça no Spotify. Tá tudo lá para você ouvir. No YouTube também, YouTube Music. E no próprio YouTube eles colocam os clipes, os lyric videos, ou até mesmo o visualizer da música, e dá para ouvir tudo sem pagar nada. Isso facilita muito, principalmente, a vida do jornalista independente. Eu acho que o empecilho é mais para os músicos, para como eles ganham dinheiro, mas também ajuda eles a divulgar o trabalho deles. Mas o valor de cada play no streaming é irrisório, né? É menos do que um centavo. Então, é bom, mas tem seu lado perverso, né? Da mesma forma que as plataformas, tipo o YouTube, onde você pode botar o conteúdo que você quer, tem o lado perverso de que será que aquele conteúdo todo ali é de qualidade? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Sim, a internet é uma aliada, dá para você, se você souber usar as ferramentas, né? Se você souber ser marqueteiro do seu canal, ou contratar alguém para fazer isso, se for o caso, né? Dependendo de quanto você ganha, a internet ela ajuda bastante, porque ela ajuda você a divulgar conteúdo que de forma gratuita para você e ao público consumir conteúdo de forma gratuita para eles também. Então, obviamente, ajuda, né? Sempre tendo em mente essa questão do crivo da qualidade do conteúdo, né? Porque existe a armadilha do conteúdo sem qualidade que está sendo colocado aí e de um público incauto entrar em contato com isso e, de repente, curtir algo que realmente não vai acrescentar nada a eles, né? E aqui fica a observação. Eu não tenho nada contra conteúdo de comédia, nem estou falando contra memes. Eu acho que o meme é sintético de uma forma genial. Nada melhor do que acordar e começar o dia com memes, né? O meme é genial e o brasileiro é um dos povos mais geniais na hora de criar memes. O brasileiro é sensacional, tem cada meme que, olha, sabe? Maravilhoso. Então, não é uma crítica à bobagem que faz a gente rir, tá? Não é isso que eu estou falando. É simplesmente é, quem está criando conteúdo jornalístico ter responsabilidade sobre o conteúdo que está criando, porque é um conteúdo informativo. E quem recebe aquilo como verdade. Por isso que é importante esse crivo de qualidade na hora de produzir este tipo de conteúdo informativo jornalístico, ou mesmo de opinião jornalístico, como uma crítica ou uma resenha, né? É isso.
ele está em aberto, né? Espero que ele continue, espero que seja um conteúdo bom, um futuro bom para esse tipo de conteúdo. Eu acho que depois da pandemia as coisas meio que melhoraram. A pandemia deu uma sacudida no setor. Tem muita coisa boa, nova surgindo pós-pandemia e tem muita gente criando conteúdo depois da pandemia, né? Então vamos ver como é que fica essa questão da separação do joio e do trigo, né? E assim, ninguém é a polícia da internet e cabe ao público fazer essa distinção, o que é, como eu falei antes, o lado perverso, mas o futuro é bacana, tem espaço para todo mundo que quer fazer um trabalho de qualidade e eu acho que o jornalismo, principalmente do underground, né, principalmente da semente de tudo, né, de onde a arte está interpretando a sociedade, como é que as bandas, os artistas que estão ali no underground, que estão passando perrengue e tudo, veem a sociedade, né? Qual é o reflexo dessa sociedade na arte? Porque é muito fácil você criar arte morando num apartamento em Paris, né? E ficar criando belíssimas músicas de MPB. Mas quem está comendo o pão que o diabo amassou, né? Ou quem está sacolejando no transporte público todo dia, tem muita coisa para falar, né? E é daí que daí que surgem excelentes obras, excelentes músicas, excelentes álbuns, EPs, né? E não necessariamente música de protesto, tá? Mas daí surge muita coisa. Eu acho que o underground é o criadouro da, de uma forma de enxergar a sociedade, né? E ele dá voz a muita gente. A arte, ela dá voz às pessoas, e a verdadeira arte, faz as pessoas pensarem, né? Isso é muito importante. E o jornalismo de, de música, o jornalismo de arte em geral, né? Ele ajuda a trazer essa arte mais para perto do público, né? Então é isso, tá? Obrigada por ter me consultado e é isso aí.